A linha que separava a vida da morte não era mais grossa que a lâmina do bisturi na mão de Stepan Berestov. 3 milímetros de aço afiado decidiam o destino de um homem enquanto o tempo parecia congelar-se na sala de cirurgia. Debaixo de seus dedos, um coração pulsava com uma vida emprestada, roubada por alguns instantes ao abismo da eternidade. Cada batida daquele órgão ecoava no peito do cirurgião como um tambor surdo, ritmando a tensão do momento. Um único movimento em falso, um deslize de milímetros, e o paciente cruzaria a fronteira sem volta. Com um gesto rápido da cabeça, Stepan enxugou o suor da testa e, sem hesitar, mergulhou a lâmina na carne viva. Comprimindo a aorta, ordenou em voz baixa, mas com uma firmeza que não deixava dúvidas. Era uma instrução para ser executada na hora. A jovem residente Margarida entregou-lhe a pinça com uma precisão e velocidade que denunciavam horas intermináveis de treinamento. Por um segundo, seus dedos se tocaram. Stepan sentiu um leve tremor nas mãos dela, uma mistura de nervosismo e o desejo desesperado de provar seu valor. Ele conhecia bem aquela sensação. Anos atrás, era o mesmo frio na barriga que o mantinha acordado antes de cada procedimento. Circulação extracorpórea ativada, anunciou o perfusionista sem tirar os olhos dos monitores. Os sinais vitais estavam estáveis. Stepan assentiu e mergulhou em aquele estado de concentração absoluta onde o mundo se reduzia a vasos, tecidos e o ritmo hipnótico do músculo cardíaco sob suas mãos. A revascularização do miocárdio era um procedimento que ele poderia realizar de olhos fechados. 15 anos como cirurgião cardíaco haviam transformado seus gestos em uma coreografia perfeita, sua mente em uma máquina friamente calculista. Isolando a artéria torácica interna, comandou, enquanto suas mãos trabalhavam com uma destreza quase mecânica. Cuidado com a dissecção. Assim perfeitamente. Prepare o enxerto venoso para o shunt. O corpo do paciente estava exposto diante dele como um mapa detalhado, onde cada artéria coronária obstruída por placas ateroscleróticas contava uma história de anos de negligência, como canos antigos entupidos de calcário, uma analogia que ele usava para explicar aos alunos durante as aulas. 3 horas e 42 minutos depois, tudo estava concluído. O último ponto colocado, a hemostasia verificada, a incisão fechada camada por camada. O coração, agora com novas pontes de fluxo sanguíneo, bombeava com força, presenteando aquele homem deitado na mesa com mais uma década, talvez até 15 anos de vida. Obrigado a todos, disse Stepan, retirando as luvas com um estalo quase imperceptível. Excelente trabalho. Essa foi a 5ª cirurgia nesta semana. 5 corações arrancados das garras da morte. 5 famílias que ainda vão comemorar aniversários de pais, avós, maridos por muitos anos. Ele deveria sentir orgulho, uma satisfação profunda, mas no lugar disso havia apenas um vazio escuro, como um buraco negro que engolia qualquer emoção antes que ela pudesse florescer. Na sala dos residentes, Margarida o aguardava com 2 xícaras de café. Ela havia tirado a touca cirúrgica e seus cabelos castanhos caíam soltos sobre os ombros. Estendeu-lhe a xícara com um sorriso que ia além da admiração profissional. Havia algo mais ali, uma expectativa velada. Uma cirurgia brilhante, Stepan Radionovich, disse ela com uma sinceridade que não deixava dúvidas sobre seu entusiasmo. O senhor nem imagina como é um privilégio trabalhar ao seu lado. Ele aceitou o café, mas não se sentou ao seu lado, preferindo ficar junto à janela. Do lado de fora, Moscou se exibia em tons outonais, cúpulas douradas de uma igreja próxima, fileiras de prédios novos no horizonte, o trânsito congestionado no terceiro anel. Obrigado, Rita respondeu, chamando-a pelo nome de propósito para encurtar a distância sem, no entanto, criar ilusões. Você tem mãos talentosas. Daqui a 2 anos estará fazendo essa cirurgia sozinha. Notou o lampejo de decepção que cruzou seu olhar. Ambos sabiam que a questão não era técnica. Stepan Radionovich, eu queria lhe perguntar uma coisa, hesitou ela, reunindo coragem. Que tal jantarmos juntos hoje? Não no refeitório do hospital, mas em algum lugar da cidade. Conheço um ótimo restaurante nos Patriarchi. Ele tomou um gole do café, amargo e forte, exatamente como gostava, enquanto imagens de relacionamentos passados desfilavam em sua mente. Helena da hematologia, Verônica da UTI, Svetlana, esposa do professor Klimov. Todas as histórias tinham o mesmo final. O trabalho o consumia por completo, não deixava espaço para nada que fosse verdadeiramente pessoal. Desculpe, Rita disse, tentando suavizar a voz. Hoje não dá, nem amanhã. A verdade, que ele omitiu enquanto procurava as palavras certas, era mais cruel. No momento, só há lugar para a medicina na minha vida. Ela se levantou de repente, derramando um pouco do café.
Desculpe pelo incômodo, Stepan Radionovich. Não se repetirá. Quando a porta se fechou atrás dela, ele suspirou fundo e esfregou a ponte do nariz. Aos 45 anos, havia conquistado tudo o que almejava aos 25. Chefia do Departamento de Cirurgia Cardíaca em um dos melhores hospitais do país, o título de doutor em ciências médicas, convites para congressos internacionais e, acima de tudo, um silêncio ensurdecedor em tudo que não fosse a sala de operação. Seu gabinete o recebeu com o cheiro familiar de antisséptico misturado ao couro envelhecido das poltronas. Stepan acendeu a luminária sobre a mesa e seu olhar caiu sobre a parede onde diplomas, certificados e cartas de agradecimento estavam enfileirados em molduras severas, provas em papel de uma carreira impecável que não tinha ninguém para compartilhar. No canto da escrivaninha, uma fotografia em cores desbotadas. Seus pais, ele em beca de professor, ela em um taier sóbrio de médica clínica. Ambos olhavam para a câmera com aquela contida elegância intelectual típica dos médicos soviéticos. Fazia 6 anos que haviam partido. O pai, vitimado por um infarto, não chegará a ver a implementação do método de Sten que ele mesmo desenvolveu. A mãe resistiu apenas 8 meses sem ele, levada por um câncer de pâncreas detectado tarde demais. O celular vibrou, arrancando-o das memórias sombrias. Na tela, a foto do tio Pantaleimon, o último representante vivo da geração mais velha dos Berestov. Sim, tio, respondeu, apertando o aparelho entre o ombro e a orelha enquanto folheava o prontuário do próximo paciente. Stepan. A voz do tio soava tensa, incomum. Preciso que venha hoje mesmo para a região, disse ele, surpreendendo Stepan, que largou a pasta. Algo com seu coração? Estou bem, cortou o tio. Não é isso. É uma questão de honra familiar, Stepan. Havia algo na entonação que fez Stepan endireitar a postura. Em 68 anos, Pantaleimon Radionovich jamais pedirá ajuda, sempre fora ele quem oferecia apoio, quem orientava. Estarei a caminho, respondeu Stepan, já calculando mentalmente que chegaria ao centro regional em 1h30 se o trânsito não estivesse muito congestionado. Chego às 7. A clínica regional o recebeu com o ar fresco de um saguão amplo e o cheiro de tinta nova. Guarita de segurança, recepção, placas indicando os setores. Tudo respirava solidez, o tipo de instituição que o nome do tio, à frente do hospital havia quase 40 anos, ajudara a construir. O gabinete do diretor ficava no prédio administrativo. Stepan bateu levemente e, sem esperar resposta, empurrou a porta pesada de carvalho. Pantaleimon Radionovich estava de costas para a janela, mãos entrelaçadas atrás das costas. Os anos haviam prateado suas têmporas e sulcado sua testa, mas a postura permanecia ereta e o olhar, afiado. Nas paredes, retratos de médicos formavam uma espécie de galeria dos Berestov, uma linhagem dedicada à medicina. Boa noite, tio, cumprimentou Stepan, apertando a mão ainda forte do velho. Sente-se, indicou Pantaleimon, ocupando seu lugar atrás da escrivaninha. O maciço tampo de mogno da escrivaninha separava os dois homens como uma fronteira invisível entre o passado e o futuro. Vodka? Ofereceu Pantaleimon, já estendendo a mão em direção à gaveta. Stepan balançou a cabeça em negativa, os dedos tamborilando levemente sobre o couro gastado da pasta que trazia consigo. O que aconteceu? Indagou, embora pressentisse que a resposta traria consigo o peso de décadas. O velho médico extraiu do móvel um grafim barrigudo de cristal cortado, cujo líquido âmbar refletia a luz opaca do abajur. Serviu-se 2 dedos com precisão cirúrgica, engolindo o conteúdo de um só trago, sem pestanejar. O vidro bateu contra a madeira com um som seco, como um ponto final. Só então falou, a voz rouca cortando o silêncio como um bisturi. Prenderam o Drusenin. Levarão-no direto da sala de cirurgia, imagina. Os nós dos dedos branquearam ao apertar os braços da cadeira. 4 anos desfalcando a instituição. Compras fictícias, equipamentos que nunca chegaram. 15 milhões de rublos. Artigo 160. Peculato em larga escala. Stepan franziu a testa ao ouvir o nome. Conhecia aquele Drusenin, ou melhor, conhecera. Um cirurgião brilhante, diretor clínico da antiga Bolnitsa Berestoskogo, o hospital que seu bisavô, Fyodor Radionovich, erguera das cinzas em 1948. O retrato severo do patriarca pendurado atrás da cabeça do tio, parecia observá-lo com reprovação. Pantaleimon seguiu seu olhar e, pela primeira vez, uma sombra de dor cruzou-lhe os olhos cinzentos. Ela mesma murmurou como se falasse consigo. Aquela bigornia, a que o Fyodor reconstruiu com as próprias mãos depois da guerra. Fez uma pausa e o silêncio que se instalou foi tão denso que Stepan pôde ouvir o tic-tac do relógio de pêndulo, idêntico ao que havia no consultório de seu pai.
Sabe o que é hoje? O velho não esperou resposta. Ruína. Sem pessoal, sem verba. O teto vaza, os aparelhos são relíquias da era Brezhnev, e agora? A voz falhou por um instante. Agora ainda esse escândalo. O Ministério da Saúde ameaça fechar. Otimização, como eles chamam. Levantou-se com um movimento brusco, as juntas estalando, e aproximou-se da parede onde pendia o retrato amarelado do bisavô. O rosto austero, de sobrancelhas espessas e olhar penetrante, parecia emergir das sombras do passado. Fyodor Radionovich Berestov, fundador. Cirurgião de guerra, homem que costurara feridas com linha de pesca quando os suprimentos acabaram, que transformará um galpão bombardeado no primeiro bloco operatório da região. Imagina só, continuou Pantaleimon, as costas ainda voltadas para o sobrinho. 3 gerações de Berestovs trabalharam lá. Seu pai fez residência sob a tutela do seu avô. Eu mesmo comecei como clínico geral naquele corredor de tábuas podres. Virou-se de repente, os olhos úmidos não por fraqueza, mas por uma fúria contida. E agora? Tudo por água abaixo por causa de um mercenário de jaleco branco. Apalpou o coldre vazio no peito como se buscasse um cigarro inexistente, e cravou o olhar em Stepan. Não posso permitir isso. Não permitirei. O neurocirurgião moscovita permaneceu em silêncio, os dedos agora imóveis sobre a pasta. O hospital de Beriosos que existia para ele apenas nas histórias que o pai contava à mesa de jantar, entre um gole de chá e outro, anedotas sobre plantões intermináveis, partos à luz de velas durante blackouts, o cheiro de iodo misturado ao de lenha queimando nos invernos siberianos. Um lugar mítico distante como as fotografias desbotadas de um álbum de família. O que o senhor quer de mim, tio? Perguntou finalmente, embora já soubesse a resposta. Pantaleimon não rodeou. Que assuma a direção. Interinamente, claro. Abriu a gaveta e deslizou sobre a mesa um maço de documentos, alinhados com a precisão de um escalpelo sobre gás esterilizada. 1 ano, Stepan. 1 ano para salvar o que resta ou ver o nome dos Berestovs arrastado na lama para sempre. Mas eu tenho minha carreira em Moscou, começou a protestar, enquanto uma onda de resistência crescia dentro dele, como um tumor maligno. 15 anos de escalada meticulosa, as noites em claro nos corredores do Burdenko, os artigos publicados em revistas de impacto, as conferências internacionais onde seu nome era citado entre os pares. Tudo isso, por uma policlínica decadente em uma cidade que nem constava nos mapas turísticos? A mer de sua carreira cortou o velho, e sua voz ganhou um timbre metálico, como lâmina contra osso. Lá você tem uma linha de montagem, não medicina. 20 cirurgias por mês, papers para engordar o currículo, aplausos em congressos. Fez uma pausa, e o desdém em seu tom era tão cortante quanto suas palavras. E para quem, Stepan? Para os rankings? Para mais uma linha no LinkedIn? O neurocirurgião desviou o olhar, sentindo o golpe atingir em cheio. Porque o velho tinha razão. E isso doía mais do que qualquer escalpelo. A jovens médicos recém-formados, tentou argumentar tateando por uma saída. Jovens, repetiu Pantaleimon com um riso amargo. Qual deles toparia ir para Beriozosk? Todos querem Moscou, São Petersburgo, o exterior. Alguém precisa ficar. Alguém precisa ressuscitar aquele lugar. Abriu uma pasta de couro gasto e espalhou sobre a mesa os papéis. Ordem de nomeação, termos do contrato, a chave de um apartamento funcional. Tudo pronto, até mesmo a justificativa para seu afastamento da capital. Uma licença sabática por serviços prestados à medicina. Ninguém ousaria questionar. Stepan fitou os documentos como se fossem uma sentença. Sua vida estava planejada nos próximos 5 anos, as cirurgias inovadoras, o projeto de pesquisa com a Universidade de Heidelberg, as palestras em Harvard. E agora? Tudo desmoronava sob o peso de um dog e uma dívida que ele tentará ignorar por décadas. Não posso simplesmente, começou a voz rouca. Pode, interrompeu o tio. Poderia se entendesse o que é verdadeira medicina. Não apenas cortar e costurar, mas salvar o que parece perdido. Indicou com um gesto amplo o retrato do bisavô. Ele fez isso depois de Stalingrado. Você não fará nem metade disso por uma papaizinha de papel? O tic-tac do relógio ecoava como um ultimato. Stepan ergueu os olhos e encontrou-se com o olhar severo de Fyodor Radionovich, aquele mesmo que, segundo as lendas familiares, desafiara cometeiras e burocratas para manter de pé um hospital em meio ao caos pós-guerra. O que diria esse homem agora? Pensou. O que diria de um neto que prefere a glória dos auditórios ao suor dos corredores de uma bigornia provincial? 1 ano, cedeu finalmente à voz tão baixa que quase se perdeu no estalar da lenha na lareira. Não um dia a mais. Pantaleimon Radionovich sorriu pela primeira vez naquela noite.
Não era um sorriso de triunfo, mas de alívio, como de um cirurgião que vê o paciente sair da mesa operatória com vida. Não se apresse com promessas, sobrinho. Passou-lhe a caneta, a mesma que usará para assinar atestados de óbito e certidões de nascimento. Primeiro viva lá. Talvez. Deixou a frase no ar, como um diagnóstico incerto. Talvez não queira voltar. Stepan abanou a cabeça, incrédulo. Mas em algum recôndito de sua alma, aquele cantinho não colonizado por protocolos clínicos nem por papers, uma centelha acendeu. Beriozoski, a cidade onde tudo começara. Talvez ali, entre as paredes descascadas daquela bigornia, ele encontrasse o que faltava em sua vida moscovita, um propósito que não cabia em currículos. Os álamos e bordos desfolhados pareciam sentinelas imóveis congelados em postura de guarda numa fronteira esquecida por todos. E o hospital? Perguntou Stepan, escrutinando as ruas cinzentas através do vidro embaçado do carro. O hospital. Innocenty balançou a cabeça e seu rosto endureceu como pedra. Era o orgulho da cidade. Seu bisavô, Fyodor Radionovs, ergueu-o do nada em 48. Veterano de guerra, cirurgião de campo desde Stalingrado até Berlim. Depois do conflito chegou aqui e só encontrou ruínas. Mas reuniu a gente, organizou tudo. Primeiro funcionaram numa escola abandonada. Depois construíram o primeiro prédio. Médicos vinham de toda a região para aprender com ele, trabalhar. Seu avô deu continuidade, e até seu pai começou aqui. Stepan virou-se para ele, intrigado. O rosto de Innocenty se transformou numa máscara de desdém. E aquele desgraçado do Druzhinin? Cuspiu entre os dentes, como se o nome queimasse a língua. Olhe, eu vi de tudo nos Medsambat batalhões médicos, mas o médico que jurou por Hipócrates fazer o que ele fez, não terminou a frase. Freou bruscamente. Chegamos. Ali está, seu hospital. Diante deles, o complexo hospitalar se estendia como um organismo doente, com 3 corpos em estágios distintos de decadência. O mais antigo, de 2 andares com colunas na entrada, ainda guardava a pompa do ampire stalinista, paredes descascadas, mas ossatura orgulhosa. O segundo, maior, era uma construção típica dos anos 60, concreto cinza, janelas idênticas como olhos vazios. O terceiro, o mais novo, permanecia inacabado, o andar superior sem reboco, algumas janelas cobertas por plástico transparente, esfarrapado pelo vento. No pátio, um velho zelador de rosto sulcado por rugas profundas os recebeu com um molho pesado de chaves. Trouxe o novo diretor? Perguntou a Innocenty, medindo Stepan com um olhar que misturava curiosidade e ceticismo. Parente do Mikhailishik, neto do Radion Fyodorovich, confirmou Innocenty. Stepan Radionovs Beriyostov, direto de Moscou. O zelador grunhiu, um som que poderia ser aprovação ou desdém, e começou a abrir as portas duplas do prédio principal. Os cheiros atingiu como uma onda, umidade, remédios vencidos e água sanitária barata. Aquele aroma único, inconfundível, que só existe em hospitais do interior. As paredes antes brancas, agora exibiam manchas de tinta descascada. O linóleo do chão rachava sob os pés. Lâmpadas fluorescentes piscavam, como se lutassem para não apagar de vez. Stepan percorreu os corredores em silêncio, espiando salas e enfermarias. A sala dos médicos com um sofá afundado e manchas de café na mesa. O centro cirúrgico, equipado com aparelhos que pareciam relíquias de outra era. O raio-x, cujo maquinário parecia lembrar os tempos da URSS. E a equipe? Perguntou, notando a ausência quase total de pessoas. Que equipe? Innocenty deu de ombros. Metade pediu demissão quando os salários começaram a atrasar. Quem sobrou está na policlínica no outro prédio. O setor pediátrico fechou há 1 ano. Não tem pediatra. A cirurgia mal se sustenta, só um cirurgião para o distrito inteiro, e ainda por cima aposentado. Sobraram 2 clínicos gerais. Ao final do dia, depois da ronda pelos pavilhões abandonados, Stepan sentia-se atordoado. A dimensão do abandono superava até suas piores expectativas. Mas lá no fundo, naquele mesmo recanto da alma onde a centelha havia acendido antes, algo mais se mexia. Não era desânimo. Era o velho ímpeto. Aquele que o fazia assumir os casos mais complicados quando outros recuavam, que o mantinha de pé após noites em claro na sala de cirurgia. E agora? Perguntou quando voltaram ao carro. Para a casa de Praskovia Makarovna, respondeu Innocenty. Seu tio combinou. Ela aluga um quarto. Boa mulher, viúva do Svetlitsky. Era um clínico dos bons. E fica a 5 minutos a pé daqui. A casa de madeira de Praskovia Makarovna erguia-se em uma rua tranquila, ladeada por tilhas centenárias. Construção sólida dos anos 50 com molduras esculpidas nas janelas e uma varanda alta.
No quintal, uma horta bem cuidada, um banho de vapor, um galpão com ferramentas. A anfitriã, uma senhora baixa e magra de olhos vivos, recebeu-os na porta como se os esperasse há horas. Stepan Radionovich, como é igualzinho ao seu avô, exclamou batendo palmas. Entrem, entrem. O chá está pronto, os pirogues acabaram de sair do forno. Devem estar famintos depois da viagem. Dentro, a casa era um museu vivo da era soviética. Toalhas bordadas, cristais no aparador, um tapete na parede, fotos em preto e branco em molduras de madeira. Mas o que chamou a atenção de Stepan foi um cômodo inteiro dedicado a um acervo médico. Vitrines de vidro exibiam instrumentos cirúrgicos, manuais antigos em prateleiras, um fonendoscópio de latão, frascos de vidro com tampas esmerilhadas. Tudo isso foi meu marido, Arkady Petrovich, quem juntou e explicou Praskovia Makarovna, orgulhosa ao notar o interesse do hóspede. 40 anos como clínico, que Deus o tenha. E esses instrumentos, apontou para uma vitrine, foram do seu bisavô. Fyodor Radionovich os deu de presente ao Arkady quando ele terminou a residência. Stepan pegou com cuidado um bisturi antigo, cujo cabo escurecera com o tempo. Aquela lâmina havia cortado tecidos, salvado vidas em uma cidade arrasada pela guerra. Olha aqui, disse a senhora, tirando com delicadeza de uma prateleira um caderno surrado, encadernado em tecido verde desbotado. São os diários do seu pai, Radion Stepanovich. Ele os esqueceu quando fez residência aqui, em 71. Sempre quis devolvê-los, mas... Stepan abriu as páginas amareladas com reverência. A letra miúda e precisa de seu pai, a mesma com que preenchia prontuários até os últimos dias, saltava aos olhos. 12 de março de 1971. Hoje, pela primeira vez, assisti a uma ressecção de estômago. O avô diz que tenho boas mãos, mas falta sangue frio. Preciso de mais prática. Meu pai nunca falou muito sobre esse tempo aqui, murmurou Stepan, como se falasse consigo mesmo. Claro que não, interrompeu Praskovia Makarovna, agitando as mãos. Seu avô o tratava sem piedade, especialmente por ser neto. Exigia mais dele do que dos outros. Mas que médico saiu dali? Suspirou fundo. Ah, aqueles tempos. Depois veio aquele, fez uma pausa, como se o nome fosse uma blasfêmia, aquele Druginin. Destruiu tudo. Roubou ou expulsou os bons profissionais. Meu Arkady se revolvia no túmulo cada vez que eu ia contar as novidades no cemitério. Enquanto tomavam chá com os pirogues ainda quentes, Praskovia Makarovna continuou a contar histórias do passado glorioso do hospital, dos médicos que Stepan só conhecia por relatos do pai, de como a cidade se reergueu após a guerra. Ah, mas você já esteve aqui, Stepan Radionovich, lembrou de repente. Uns 17 anos atrás, de passagem. Seu carro quebrou, não foi? Stepan congelou, a xícara suspensa no ar. A memória que ele havia enterrado às 7 chaves e rompeu com uma clareza cortante. Verão de 2007. Calor sufocante. Sua Audi antiga engasgou a 5 quilômetros de Berezovsky. 2 horas na beira da estrada, tentando consertar o motor, até que um tratorista local se ofereceu para rebocar o carro até a única oficina da região. Antes do fim de semana não consertamos, sentenciou o mecânico, mal olhando sob o capô. Stepan ficou preso naquela cidade desconhecida, com apenas uma bolsa de viagem e a frustração de uma viagem a São Petersburgo arruinada. A biblioteca municipal tornou-se seu refúgio. Um prédio fresco, com ventiladores barulhentos, onde poderia matar o tempo entre livros. Foi lá que a viu. Natália, estudante do Instituto de Biblioteconomia, em estágio de verão. Magra com uma trança loira até a cintura, olhos cinzentos salpicados de dourado e um sorriso que iluminava o ambiente como um raio de sol após a tempestade. Berezov, surpreendeu-se ela ao ouvir seu sobrenome. Como aquele médico famoso, o fundador do nosso hospital. Meu bisavô, admitiu Stepan, relutante, pouco acostumado a falar de sua linhagem. 3 dias passaram como um sonho. Natália lhe mostrou a cidade para ele como um livro aberto. Mostrou-lhe o velho moinho transformado em museu regional, onde o cheiro de madeira envelhecida e as fotografias em preto e branco contavam a história do lugar. Levou-o à represa da fábrica, onde os moradores improvisavam uma praia de areia grossa às margens do rio, e ao parque sombreado, com seus brinquedos enferrujados de épocas soviéticas, balanços que rangiam, carrosséis que giravam com esforço, mas ainda faziam as crianças rirem. E então, como se guardasse o melhor para o fim, conduziu-o aos arquivos do hospital, ainda intocados pela mão da negligência. Ali, entre prateleiras empoeiradas e pastas amareladas pelo tempo, Stepan descobriu o passado que só conhecia por relatos distantes. Seu bisavô, até então uma figura solene nos retratos do gabinete do pai,
ganhava vida nas páginas dos jornais locais, nos registros de atendimento, nas cartas de agradecimento de pacientes. Um jovem médico militar, recém-chegado da frente de batalha, com o rosto marcado pela exaustão mas os olhos ardentes de determinação. O homem que entre escombros e escassez erguera aquela instituição tijolo por tijolo, treinara enfermeiras com mãos calejadas pela guerra e ensinado uma geração de médicos a salvar vidas onde antes só havia desespero. As datas nos documentos coincidiam com as histórias que ouvirá na infância. 1948, primeira cirurgia de emergência realizada à luz de lampiões. 1952, inauguração da ala pediátrica com doações da comunidade. À noite, eles caminhavam pela margem do rio, onde a água batia suave nas pedras e o vento carregava o cheiro de terra úmida. Falavam de tudo e de nada, dos sonhos dela de restaurar os livros antigos da biblioteca municipal, dos casos curiosos que ele via no hospital de Moscou, das canções que tocavam no rádio do carro dele. Pela primeira vez em anos, Stepan não era Dr. Beriostov, herdeiro de um legado médico, nem o filho pródigo do renomado professor. Era apenas um homem de 26 anos, com as mãos nos bolsos e o coração leve, ao lado de uma mulher cujos olhos cinzentos refletiam as luzes da cidade como estrelas na água. Na última noite não dormiram. Ficaram sentados em um banco de madeira junto ao cais, os dedos entrelaçados, traçando planos no ar como se fossem linhas de um futuro certo. Volta em um mês, quando terminar a residência, prometeu ele. Até lá, você terá terminado o estágio e estará de volta a Moscou para as provas finais. Ela sentiu, o queixo apoiado em seu ombro, enquanto o céu clareava atrás das colinas. Vamos nos encontrar na estação de metrô Arbatskaya, perto da livraria com a vitrine azul. Às 3 da tarde. Stepan guardou aquele momento como um talismã. O riso dela, o gosto do café frio que dividiram, a sensação de que, pela primeira vez, algo em sua vida fazia sentido além das salas de cirurgia. Mas a manhã seguinte trouxe consigo o peso da realidade. Enquanto verificava o andamento do conserto do carro na oficina mecânica, o telefone tocou. Era seu orientador, a voz urgente cortando o ar como um bisturi. Stepan, temos uma vaga em cirurgia cardíaca. O diretor da clínica privada ligou pessoalmente, procura um residente promissor para integrar a equipe. É uma chance que aparece uma vez na vida. Se aceitar, precisa partir hoje. As palavras se embaralharam em sua cabeça. Ele anuiu sem pensar, os dedos trêmulos enquanto anotava o número de Natália em um pedaço de papel. Ligo assim que chegar. Volto, juro, e atirou a mochila no banco do carro sem sequer se despedir como deveria. Os meses seguintes foram um turbilhão. Plantões de 36 horas, as primeiras cirurgias solo com as mãos suadas dentro das luvas estéreis, congressos médicos em cidades que se confundiam no cansaço. Ligou para ela 3 vezes, mas a conexão em Beriosos que era péssima. Vozes cortadas, ruídos estáticos, até que numa emergência, o celular escorregou de seu jaleco e afundou no balde de desinfetante, levando consigo a agenda onde anotar aquele número. Volto em breve repetia para si mesmo. Mas breve se esticava como uma cicatriz. Primeiro foram as obrigações, depois a vergonha do tempo perdido, até que o verão em Beriosos que se tornou uma memória difusa, como um filme antigo com as cores desbotadas. A voz de Praskovia Makarvna o arrancou daquele passado como um balde de água fria. Natashenka ficou de olhos arregalados esperando por você, meu caro. Depois, bem, a gente sabe como é. A barriga começou a crescer, e as comadres da cidade não perdem tempo, não é? Mas ela é forte, nossa menina. Terminou o curso à distância, criou a filha sozinha. Agora é a diretora da nossa biblioteca. Stepan sentiu o chão se abrir sob seus pés. Se Natália engravidara depois de sua partida, se a filha dela tinha 16 anos. Katienka faz aniversário em março, continuou a velha, servindo o chá com mãos nodosas. Linda como a mãe e esperta como o avô, dizem. Interessa-se por medicina, imagine só. Herdou o dom, parece. O sorriso dela era uma faca. Dê uma passadinha na biblioteca, Stepan Radionovich. A Natália Ivanovna vai ficar feliz em revê-lo. Ele assentiu automaticamente, mas por dentro tudo gelou. A viagem a Beriosos que já não era mais uma questão de honra familiar ou de salvar um hospital. Era o confrontar com um passado que sem querer, ele havia abandonado, e que ao que tudo indicava, deixará para trás muito mais do que 3 dias de verão. O hospital estava em frangalhos. Metade da equipe havia pedido demissão por causa dos atrasos salariais e das condições insuportáveis. Quem pode nos ajudar a entrar em contato com eles? Perguntou Stepan, olhando ao redor da sala de reuniões, onde o cansaço e o ceticismo pesavam no ar.
Eu posso responder uma mulher de rosto redondo e óculos de armação grossa. Era Vera Markovna, a enfermeira-chefe cujos anos de serviço lhe davam não só autoridade, mas uma rede de contatos que nenhum sistema oficial conseguia substituir. Mantenho relação com muitos dos que saíram. Alguns, pelo menos, ainda me ouvem. Stepan Nuil, sentindo o primeiro fio de esperança desde que pisara em Beriozoski. Comece pelo anestesista e pela pediatra. Sem eles, não conseguiremos nem sequer abrir as portas direito. A reunião, que se estendeu por quase 2 horas, não dissipou por completo a desconfiança. Como poderia? Mas algo mudou no ar, um interesse cauteloso, quase relutante. Como se a ideia de que talvez fosse possível reerguer aquelas paredes começasse a se infiltrar nas mentes exaustas. Quando os últimos funcionários saíram, Stepan ouviu o cirurgião Pavel Sergeyevich murmurando para um colega: "Não sei o que vai dar nisso, mas pelo menos é movimento. Talvez, só talvez, a gente consiga tirar alguma coisa desse lamaçal." Palavras simples, mas que ecoaram em Stepan como um voto de confiança não dito. A primeira semana foi um turbilhão de papéis, ligações e inspeções que se fundiam em um único objetivo: fazer o hospital funcionar, mesmo que por um fio. Stepan chegava antes do nascer do sol e saía quando a lua já dominava o céu. Revisava cada sala, cada equipamento, cada anotação nos prontuários amarelados pelo tempo. E lentamente, como se respondendo a um chamado silencioso, os que haviam partido começaram a voltar. O primeiro foi Gromov, o anestesista. Um homem de 42 anos com olhos que pareciam medir o peso das palavras antes de pronunciá-las e mãos que se moviam com uma calma quase hipnótica. "Ouvi dizer que você é um Beresv", disse ele, sem cumprimentos, como se o sobrenome já fosse uma apresentação suficiente. "Se pelo menos metade dos genes do seu bisavô estiverem em você, quem sabe a gente não consiga salvar esse lugar." Em seguida chegou Sevetova, a pediatra. 39 anos, rosto doce mas determinação de aço. "Voltei por causa das crianças", explicou sem rodeios. "Você sabe como é? Levar um menino com pneumonia a 70 quilômetros daqui, rezando para que ele aguentar a viagem? Não dá mais." Sua decisão foi o sinal de que outros precisavam. Ao final da semana, o quadro de funcionários havia crescido em 5 pessoas, incluindo um radiologista experiente e 2 enfermeiras de categoria superior. Mas o verdadeiro teste veio sem aviso. Uma ambulância chegou à noite com um adolescente de 15 anos curvado de dor, apendicite aguda. Normalmente, o protocolo mandaria encaminhá-lo para o hospital regional, mas a tempestade havia transformado a estrada em um rio de lama, tornando a transferência impossível. "Vamos operar aqui", decidiu Stepan, sentindo o peso da responsabilidade apertar seu peito. A última vez que fizera uma cirurgia tão simples havia sido na residência, anos atrás. Pavel Sergeyevich assistiu, Gromov garantiu a anestesia, e contra todas as expectativas, inclusive as de Stepan, tudo correu sem complicações. Quando o garoto acordou do sedativo saudável e confuso, a notícia se espalhou pela cidade como fogo em palha seca. Em Beriozoski operam de novo. A biblioteca municipal ocupava um casarão de 2 andares, de tijolos vermelhos escurecidos pelo tempo. Antigamente pertencia ao administrador de uma fábrica têxtil. Depois da Revolução, o prédio foi convertido em espaço cultural, como se as paredes guardassem memórias demais para serem abandonadas. Stepan subiu os degraus largos de pedra, empurrou a porta pesada de bronze e foi envolvido por um cheiro que o transportou no tempo. Livros antigos, cera para móveis e algo mais? Um aroma leve de camomila e sabonete de lavanda, o mesmo que ele lembrava daquela tarde de verão, quando tudo poderia ter sido diferente. Na recepção, uma jovem folheava uma revista com ar distraído. "Boa tarde", disse Stepan, a voz mais rouca do que pretendia. "Gostaria de falar com Natalia Ivanovna Sokolova." A moça ergueu os olhos, estudando-o com curiosidade. "É sobre o quê?" "Assunto pessoal." Ela assentiu, pegou o telefone interno e após alguns segundos anunciou: "Natalia Ivanovna tem um visitante para você." "Diz que é assunto pessoal." Uma pausa. "Sim, já levo." Stepan seguiu-a pela escada de madeira que rangia a cada passo, o coração batendo tão forte que ele temia que ela ouvisse. "O que eu vou dizer? Como ela vai reagir?" 17 anos não eram pouco. Com certeza, ela tinha uma vida agora. Talvez um marido. Filhos. E ele, o que tinha a oferecer além de desculpas atrasadas e um passado que nunca soube como carregar? O gabinete de Natalia era pequeno, mas aconchegante, janelas altas que davam para o parque da cidade, estantes repletas de livros, uma mesa de trabalho coberta por pilhas de papéis. E ela de costas para a porta, olhando para a rua. Natalia se virou.
O tempo havia sido gentil com ela. A mesma silhueta esbelta, os mesmos gestos precisos. Os cabelos castanhos, agora presos em um coque impecável, não mostravam fios brancos, apenas algumas linhas finas nos cantos dos olhos, marcas de risos, de noites em claro, de uma vida vivida sem ele. Olá, Natasha, conseguiu dizer Stepan, a garganta seca. Boa tarde, Stepan Radionovich. O tom era formal, quase distante. Nem um tremor na voz. Como se eles fossem estranhos. Como se aqueles 3 dias que mudaram tudo, pelo menos para ele, nunca tivessem existido. Eu vim, começou e hesitou. Estou aqui. Fui nomeado diretor do hospital. Temporariamente, claro. Só por 1 ano. Ela sentiu os lábios pressionados em uma linha fina. Em uma cidade pequena, as notícias correm rápido. Principalmente as que envolvem o neto do grande Beres, voltando para salvar o legado da família. Havia uma ponta de ironia em sua voz, tão sutil que poderia ser imaginada. Stepan não soube como reagir. Ele se preparara para lágrimas, para gritos, para acusações. Mas não para aquele distanciamento gelado, como se ela tivesse erguido um muro entre eles há muito tempo. Eu gostaria de consultar os arquivos do hospital, tentou, mudando de estratégia. Praskovia Makarovna disse que estão guardados aqui na biblioteca. Sim, estão conosco, confirmou Natália, finalmente sentando-se e indicando a cadeira à sua frente. Depois que o porão da enfermaria inundou, todos os documentos históricos foram transferidos para cá. Posso mostrar o que temos. Ela abriu uma gaveta, tirando um caderno de anotações. Material de 1948 a 1975. Os registros mais recentes se perderam na enchente. Quero entender como meu bisavô começou. Quais decisões tomou. Talvez isso me ajude agora. Natália anuiu, levantando-se. Venha. Vou levar você até o acervo. Eles desceram para o primeiro andar, atravessando salões silenciosos até chegarem a uma sala no fundo, onde fileiras de armários de carvalho escuro guardavam segredos de décadas. Natália abriu um deles com uma chave, retirando uma caixa marcada, documentos do Hospital Central de Beryozovsk, de 1948 a 1950. Aqui estão ordens, relatórios, planilhas, explicou, colocando a caixa sobre a mesa. No armário ao lado, fotografias e recortes de jornal, organizados por ano. Se precisar de algo específico, é só me procurar. Ela se virou para sair, mas Stepan segurou seu braço, um gesto instintivo, quase desesperado. Natasha, espere. Precisamos conversar. Sobre o quê? Natália olhou para a mão dele em seu braço, e por um instante, algo como dor cruzou seu rosto. Sobre como eu somei há 17 anos sem deixar um endereço. Sobre como nunca soube o que aconteceu com a garota a quem prometi voltar. Eu tentei ligar, começou a se justificar, mas ela o interrompeu com um riso amargo. Claro, a conexão era ruim. Você perdeu o número. Repetiu suas palavras com um tom de escárnio. E procurar por mim? Perguntar aos conhecidos? Simplesmente aparecer? Isso nunca lhe ocorreu, não é? Stepan calou-se. Não havia desculpas. Ela estava certa. Absolutamente, cruelmente certa. Mãe? Uma voz feminina, jovem, quebrou o silêncio tenso. Na porta, uma garota de uns 16 anos seguiu os olhos claros, cinza com faíscas douradas, da mãe para o estranho. Trazia nos braços um atlas de anatomia grosso demais para seu corpo esguio. Acabei a parte sobre circulação sanguínea. Posso pegar algo sobre cirurgia cardíaca? Natália forçou um sorriso, tenso. Claro, Kátia. Este é Stepan Radionovich Beres, o novo diretor do hospital. Stepan, está é minha filha, Katerina. Stepan fitou a garota, incapaz de desviar o olhar. Os mesmos olhos. A mesma estrutura óssea delicada. O mesmo. Desculpe interromper, murmurou Kátia, alternando o peso do livro entre os braços. Não sabia que você tinha visita. Não tem problema, querida, respondeu Natália, a voz agora um pouco trêmula. Vá em frente. Depois a gente conversa. A garota saiu, mas seus passos ecoaram no silêncio que ficou. Stepan sentiu o chão se abrir sob seus pés. Filha. A palavra martelava em sua cabeça. Ela tem uma filha. E aqueles olhos, aqueles olhos. Natália cruzou os braços, como se pudesse se proteger do que viria a seguir. Sim, disse baixinho. Ela nasceu em março do ano seguinte. Aqueles traços, aqueles olhos mais delicados, é verdade, mas inconfundivelmente seus. Até o jeito de inclinar levemente a cabeça para o lado quando pensava em algo, igualzinho ao dele. Katerina Stepanovna? Perguntou, sentindo a boca secar. Sim, respondeu a jovem observando com curiosidade. Como o senhor sabe meu nome completo? Um palpite, murmurou, lançando um olhar rápido para Natália.
Ela estava imóvel, os lábios pressionados em uma linha fina. Muito prazer, sorriu Kátia. Eu também fico feliz em conhecê-lo. Você é aquele cardiocirurgião de Moscou? Continuou, os olhos brilhando. Li seu artigo sobre novos métodos de revascularização miocárdica. Saiu na edição do ano passado do Boletim de Cardiologia. Você leu o Boletim de Cardiologia? Surpreendeu-se Stepan. Quero ser cardiocirurgiã. Respondeu ela, simples. Minha mãe consegue todos os periódicos especializados para mim por empréstimo interbibliotecário. Kátia se interessa por medicina desde criança, interveio Natália, Stepan captou um orgulho sem disfarces em sua voz. Ano que vem ela vai prestar vestibular para a faculdade. Isso é incrível, balbuciou, as palavras tropeçando umas nas outras. Ela é sua filha, uma jovem quase adulta, inteligente e determinada. E ele nem sabia que ela existia. O senhor poderia me mostrar ao hospital? Perguntou Kátia de repente com um entusiasmo genuíno. Nunca estive em um centro cirúrgico, só em clínicas. Claro, respondeu sem hesitar. Com prazer, se sua mãe não se importar. Olhou para Natália. Ela vacilou, claramente não preparada para aquele rumo. Por favor, mamãe juntou as mãos em súplica. É uma oportunidade única. Um cardiocirurgião de verdade vai me levar para conhecer. Está bem, cedeu Natália finalmente. Mas só se eu for junto. E hoje você tem aula na escola de música. Então amanhã, insistiu a jovem. Estarei esperando vocês duas amanhã às 14 horas, na entrada principal, propôs Stepan, contendo a emoção. Quando Kátia saiu abraçada a um atlas de anatomia, o silêncio que ficou foi pesado. Natália. Sim, cortou ela. Ela é sua filha. Por que você não me disse? Não encontrei jeito. E na voz dela não havia raiva, só cansaço. Para quê? Você deixou claro que nosso romance foi só um desvio passageiro. Não queria ser um peso. Não foi assim, rebateu. Eu pretendia voltar, mas o trabalho. Stiopa, sorriu ela, triste. Trabalho, carreira, circunstâncias. Só que se passaram 17 anos. Eu já não sou aquela garota ingênua, e você não é mais aquele residente cheio de sonhos. O que mudou? Perguntou, fitando-a nos olhos. Tudo, sustentou o olhar. Eu cresci. Aprendi a viver sozinha. Criei uma filha. Construí uma carreira. E você? Eu percebi o que perdi, respondeu baixo. Natália balançou a cabeça. Não se perde o que nunca se teve. Você não me conhece, Natália. Não conhece sua filha. Somos estranhos para você. Quero consertar isso, afirmou firme. Me deu uma chance de conhecê-las. Ela ficou calada por longo tempo, estudando com uma expressão indescritível. Não vou apressar as coisas, disse por fim. Não me oponho a que você se aproxime de Kátia. Ela merece conhecer o pai. Mas quanto a nós, balançou a cabeça novamente. Preciso de tempo, Stiopa. Muito tempo. Ele assentiu. Sabia que era o máximo que poderia esperar naquele momento. Esperarei, respondeu simples. O tempo que for necessário. A manhã de novembro estava particularmente úmida e cortante. Stepan permanecia no meio do setor de diagnóstico, onde, até o dia anterior, orgulhava-se um tomógrafo novo, adquirido por um programa federal. 25 milhões de rublos em tecnologia de ponta agora não passavam de um amontoado de metal retorcido, com óleo escorrendo das entranhas. O cheiro de fiação queimada ardia nas narinas. Como isso aconteceu? Perguntou a um engenheiro que cutucava os circuitos com ar desanimado. Curto-circuito, resmungou o homem, enxugando as mãos sujas em um pano. Mas é estranho. Parece que alguém reconfigurou os contatos de propósito. Sabotagem. Stepan franziu a testa. O engenheiro olhou ao redor e baixou a voz. Não afirmaria isso oficialmente, Stepan Radionovich. Mas fez uma pausa significativa e coincidências não existem. Principalmente com equipamentos que passam por todas as inspeções. Era o terceiro incidente em 2 semanas. Primeiro, falhar o novo sistema de ventilação da sala cirúrgica. Alguém esqueceu de fechar a janela à noite, disseram. A tempestade da madrugada inundara o painel de controle. Depois, quebrou a autoclave de esterilização. Um objeto metálico. Como? Entrará na câmara, danificando os elementos de aquecimento. Consegue consertar? Perguntou Stepan, já antecipando a resposta. Duvido, abanou a cabeça o engenheiro. Precisaria de peças da Alemanha. 1 mês, no mínimo. E o custo? Abriu os braços em um gesto eloquente. Na saída do setor, foi interceptado por Vera Markovna, a enfermeira-chefe, que torcia nervosa a barra do jaleco. Stepan Radionovich, ligaram da promotoria. Sua voz tremia. Outra denúncia. A terceira nesta semana. De quem desta vez? Perguntou, cansado.
de uma certa cidadã Púlkova. Alega que negamos internação a ela. Só que não temos registro de nenhuma paciente com esse nome. Stepan assentiu, adicionando mentalmente mais um item à lista de coincidências. As denúncias anônimas começaram a chover depois que ele rompeu os contratos com os fornecedores ligados a Druzhinin. Em seu gabinete, Gromov, o anestesista, esperava com expressão alarmada. Imagine, Stepan Radionovich começou sem preâmbulos. Ontem me ligou um sujeito que se apresentou como amigo de Druzhinin. Ofereceu 30 mil rublos por mês se eu, fez uma careta, prestasse mais atenção na compra de certos medicamentos. E se recusasse, insinuou problemas. Não é o primeiro caso, respondeu Stepan, sombrio. Aproximaram a Svetlova também. E o chefe do almoxarifado. Desconfio do que está acontecendo, disse, puxando uma pasta da gaveta. Nos últimos 3 anos, sob Druzhinin, foram gastos 140 milhões em medicamentos e equipamentos. Mas nos documentos dos fornecedores constam apenas metade desse valor. Suborno, deduziu Gromov. Pior. Stepan bateu o dedo nas folhas. Compras fictícias por meio de laranjas. O esquema é antigo. Cria-se uma empresa de fachada, assina-se um contrato, o dinheiro some, e o produto ou não chega ou vem em quantidade irrisória. O resto vai para o bolso de alguém. E você acabou com isso, assobiou Gromov. Não é de estranhar que estejam colocando pauzinhos nas suas rodas. Exatamente. Stepan esfregou a ponte do nariz. Só não imaginei que chegariam à sabotagem direta. O que vai fazer? Primeiro, instalar câmeras nos pontos-chave e reforçar a segurança. Depois, hesitou. Depois, preciso falar com Druzhinin pessoalmente. O presídio recebeu com paredes cinzentas e o cheiro acre de cloro misturado a um vago odor de roupa suja não lavada. O processo para obter a autorização de visita levou quase 1 hora, mas as conexões do tio no departamento regional de polícia funcionaram. Stepan foi conduzido à sala de visitas. Druzhinin estava envelhecido, magro. Os olhos, antes astutos, agora pareciam opacos. O rosto outrora bem cuidado agora estava inchado, com olheiras profundas sob os olhos, mas no olhar ainda se lia a mesma arrogância de sempre. O próprio Berestov comentou Druzhinin com um sorrisinho torto quando o guarda fechou a porta atrás de si, como se Stepan tivesse vindo apenas para se deleitar com a queda de um inimigo. Vim conversar, respondeu Stepan com calma, sentando-se na cadeira dura em frente. Na minha hospital estão acontecendo coisas estranhas, e acho que você sabe quem está por trás disso. No seu hospital? Druzhinin soltou uma risada que mais parecia o grasnar de um corvo. Você está lá temporariamente, rapaz. No máximo 1 ano, depois vai fugir de volta para sua Moscou. É o que todos pensam. Não tenho certeza, cortou Stepan. Mas agora não é disso que se trata. Alguém está sabotando deliberadamente o hospital, quebrando equipamentos, escrevendo denúncias falsas, tentando subornar funcionários. Druzhinin inclinou-se para a frente, e uma expressão estranha, mistura de satisfação e inquietação, distorceu seu rosto. E você achou que iam entregar um pedaço tão suculento assim, sem luta? Balançou a cabeça. Ingênuo Berestov. Tudo gira em torno dos contratos. Milhões circulam neles. E as pessoas não gostaram nada de você rasgar todos os acordos. Que pessoas? Druzhinin olhou para a porta e baixou a voz. Pessoas sérias. Com conexões muito boas. Nem eu conheço todas. Só assinava papéis e o dinheiro subia. Eu ficava com as migalhas da mesa do patrão. E você se calou sobre essa herança? Stepan franziu a testa. E você não se calaria? Druzhinin deu um sorriso amargo. Peguei 3 anos, mas poderia ter sido 10. Deixaram minha família em paz, e já é um alívio. Olhou novamente para a porta e quase sussurrou. Ouça meu conselho, Berestov. Vá embora enquanto está inteiro. Essas pessoas não vão parar. Hoje é o tomógrafo, amanhã. Não terminou a frase, mas o olhar dizia tudo. Você está me ameaçando? Stepan inclinou-se para a frente. Estou te avisando, Druzhinin balançou a cabeça. Para eles, não custa nada arranjar um acidente e ninguém vai provar nada. Stepan levantou-se, sinalizando que a conversa havia terminado. Obrigado pelo aviso, mas não vou a lugar nenhum, e não deixarei ninguém destruir o que meu bisavô construiu. Já na porta virou-se mais uma vez. E mais, se algo acontecer com qualquer pessoa próxima a mim, vou te arrancar debaixo da terra. Entendido? Druzhinin não respondeu, mas algo parecido com respeito brilhou em seus olhos por um instante. A noite de novembro envolveu Berezovsky numa cortina espessa de chuva. Os postes de luz ardiam pela metade, transformando as gotas em fios brilhantes que se estendiam do céu à terra.
Katerina voltava da escola de música com o capuz da jaqueta puxado sobre a cabeça e o estoque surrado do violino nas mãos, herança da avó Natália, mãe de sua mãe. Não gostava que a buscassem, considerava-se adulta o suficiente para andar sozinha pela cidade à noite. O caminho passava pelo parque municipal, onde as silhuetas das árvores nuas se perdiam na escuridão. Katerina apressou o passo. Não que tivesse medo, mas a intuição lhe dizia que era melhor chegar logo em casa. Não viu o carro que surgiu do beco. Os faróis a cegaram por um segundo, e ela instintivamente recuou para a calçada. Mas em vez de seguir em frente, o veículo freou bruscamente e guinou na sua direção. O chiado dos pneus misturou-se a um baque surdo, e o mundo de Katerina virou de cabeça para baixo. Teve tempo de sentir algo estalar em sua perna antes de cair no asfalto molhado. A dor não veio de imediato. Primeiro, apenas um torpor e uma estranha sensação de irrealidade. O carro que a atropelou fez uma curva e desapareceu na esquina, acelerando. Pessoas correram de todos os lados, alguém gritava chamando a ambulância, mãos tentavam levantá-la. Não mexam nela. Uma voz autoritária cortou o alvoroço. Pode ser lesão na coluna. Através da névoa de dor que crescia em ondas, Katerina viu um rosto preocupado inclinado sobre si. Era Inocente e... Segura firme, menina, ele dizia, cobrindo-a com sua própria jaqueta. A ambulância já vem. Vai ficar tudo bem. Mas a dor se intensificava, devorando sua consciência. O último que ouviu foi o uivo da sirene e a voz do rádio da ambulância. Menina, 16 anos, atropelamento, fratura fechada de fêmur. Rumo à regional. Stepan estava na sala de cirurgia, finalizando uma colecistectomia de rotina em uma idosa, quando seu telefone começou a tocar insistentemente. Gromou ao lado do aparelho de anestesia, olhou para ele. Estranho, quem será a esta hora? Comentou Stepan, sem tirar os olhos do campo operatório. Provavelmente meu tio. Veja quem é, pediu Gromou, tirando o celular do bolso do jaleco de Stepan. O nome na tela fez Stepan congelar por um instante. Natália Ivanovna. Ele terminou o último ponto com rapidez. Fechem para mim, lançou ao assistente e arrancando as luvas, agarrou o telefone. Natá, começou, já saindo da sala de cirurgia. Do outro lado, soluços abafavam as palavras. Kátia, acidente, fratura. Estão levando para a regional. O sangue de Stepan gelou. O que aconteceu com ela? Onde está agora? A ambulância. Choramingava Natália. Acabaram de levar. O Inocente viu tudo. Um motorista bêbado atropelou e fugiu. Vou para a regional. Agora. Stepan foi até o telefone fixo na parede e descou para a central de emergência. Me conectem com a ambulância que está transportando a menina com fratura de fêmur. Imediatamente. Quando a voz do socorrista atendeu, Stepan falou rápido e firme. Aqui é Beriestov, diretor do hospital. Traga a paciente para nossa unidade e não para a regional. Temos equipe pronta, sala de cirurgia liberada, sangue para transfusão. O tempo é crítico. Mas o protocolo, começou o socorrista. Esqueça o protocolo. Rugiu Stepan. É minha filha, e serei eu mesmo quem vai operá-la. Natália chegou ao hospital 10 minutos depois da ambulância. Pálida, com os olhos arregalados de terror, mal conseguia ficar de pé. Onde ela está? Lançou-se a Vera Markovna, que vigiava a entrada. Na sala de cirurgia, respondeu a enfermeira, abraçando-a pelos ombros. Stepan Radionovich já começou. Não se preocupe, tudo vai dar certo. O que aconteceu com ela? Natália afundou num banco, tremendo. Fratura fechada de fêmur com deslocamento e lesão na artéria femoral, explicou Vera, mantendo a voz calma, profissional, embora a preocupação transparecesse. Mas está consciente, sem hemorragias internas. Foi sorte o Inocente Fyodorovich estar por perto e impedir que a movessem sem cuidado. Poderia ser pior. E quem a atropelou? Natália cerrou os punhos. Pegaram? Ainda não, Vera balançou a cabeça. Mas o Inocente anotou a placa. A polícia está procurando. Natália cobriu o rosto com as mãos. É culpa minha. Minha e do Stepan. Eu deveria tê-la buscado. O que está dizendo? Vera interrompeu com firmeza. A culpa é do motorista bêbado. Ponto final. Agora, o importante é que a Katinka se recupere. 4 horas de espera. Natália ora bebia o chá que a enfermeira lhe trouxera, ora caminhava pelo corredor, ora ficava parada junto à janela, olhando para a escuridão da noite de novembro. De vez em quando, uma enfermeira saía da sala de cirurgia para informar que tudo corria conforme o planejado. Finalmente as portas se abriram, e Stepan apareceu, exausto, com os olhos vermelhos, mas com uma expressão decidida no rosto. Está tudo bem, disse, puxando a máscara cirúrgica.
Stepan tirou a touca cirúrgica, revelando os cabelos desalinhados pela pressão do longo procedimento. Conseguimos restaurar a circulação sanguínea antes que os danos se tornassem irreversíveis, explicou, com a voz ainda rouca pela tensão. A fratura é complexa, com deslocamento, mas realizamos uma osteossíntese e colocamos placas especiais para fixar o osso enquanto ele se consolida. Os vasos foram completamente reparados. Natália seguiu cada palavra com atenção extrema, mas apenas uma pergunta queimava em seus lábios, sufocando todas as outras. Ela vai conseguir andar? Stepan assentiu com firmeza, sem hesitar. Vai. Precisará de reabilitação, mas a recuperação total é possível. Ela é jovem, o corpo responde bem. Tudo vai cicatrizar. Foi então que Natália se lançou contra ele, abraçando-o com força enquanto as lágrimas escorriam sem controle. Obrigado. Obrigado, Stepan. Ele, desconcertado pela emoção repentina, passou a mão em suas costas com um gesto tímido, como se aquilo fosse um território desconhecido. Algo dentro dele, algo que havia permanecido congelado por anos, começou a derreter. Posso vê-la? Perguntou Natália, afastando-se levemente, enxugando o rosto com as costas da mão. Ainda está sob efeito da anestesia, respondeu Stepan, hesitando por um instante. Daqui a 1 hora a transferiremos para a UTI. Então você poderá ficar com ela um pouco. Ele fez uma pausa, olhando para os próprios sapatos antes de erguer os olhos. Enquanto isso, há algo que preciso lhe contar. Conduziu-a até seu consultório, serviu-lhe um copo d'água com mãos que tremiam quase imperceptivelmente e começou a falar. Baixo, como se temesse que as paredes tivessem ouvidos. Acho que o acidente não foi acidental. E então lhe contou sobre o encontro com Druginin, sobre os avisos velados a respeito de incidentes estranhos na região, sobre a sensação de que algo maior e mais sinistro se movia nas sombras. Natália empalideceu. Você está dizendo que atropelaram Kátia de propósito? Que era uma mensagem para você? Não tenho certeza, admitiu Stepan, esfregando as têmporas com os dedos. Mas há coincidências demais. E o motorista desapareceu, embora o Naquinti tenha anotado a placa. E agora? Sussurrou ela, como se o medo pudesse ser contido pelo volume da voz. Já liguei para o tio Pantileimon. Ele acionou o chefe da polícia regional. Estão procurando o carro. Stepan endireitou os ombros e sua voz ganhou um tom cortante. Enquanto isso, ficarei aqui. Não deixarei que ninguém se aproxime de vocês. Kátia acordou na manhã seguinte. Stepan velava ao lado de sua cama, tendo substituído Natália, que exausta após uma noite em claro, fora para casa tomar um banho e trocar de roupa. A jovem abriu os olhos e ficou alguns segundos imóvel, observando o teto branco do hospital. Então virou a cabeça e o viu. Papai, murmurou com um sorriso fraco. Stepan congelou. O som daquela palavra vinda dela foi como um choque elétrico. Você sabe. É claro, respondeu Kátia, tentando se mexer e franzindo o rosto com a dor. Desconfiava há muito tempo. Nós temos as mesmas mãos, ela levantou a sua, comparando com a dele, que repousava sobre o colchão. E a mesma careta quando estamos pensando. Stepan olhou para os próprios dedos, longos e com as unhas levemente quadradas, e depois para os dela, idênticos, apenas menores e mais delicados. Uma cópia em miniatura. Por que não disse nada antes? Quis que você dissesse, suspirou Kátia, fechando os olhos por um instante, como se a confissão a tivesse esgotado. Mamãe nunca falou, mas encontrei sua foto no álbum dela, e juntei recortes sobre você. Sabia que era um cirurgião famoso. Me perdoe, pediu Stepan, segurando a mão dela com cuidado como se temesse quebrá-la. Perdoe por não ter estado aqui todos esses anos. Kátia abriu os olhos novamente, fixando-os nos dele. Você salvou minha perna. E agora está aqui. Isso é o que importa. Nesse momento, ouviu-se o barulho de passos apressados no corredor. Natália entrou na enfermaria e, ao ver a filha acordada, correu para a beira da cama. Katenka, meu amor. Stepan recuou, dando espaço para que mãe e filha se reunissem. Mas quando se virou para sair, a voz de Kátia o deteve. Papai, você não vai embora de novo, vai? Ele se virou e encontrou o olhar de Natália. Os olhos dela brilhavam, não mais de desespero, mas de alívio. Não vou, respondeu, firme. Fui um tolo ambicioso, correndo atrás de títulos e esquecendo do essencial. Agora sei onde é meu lugar. E onde é? Perguntou Natália sem desviar os olhos dos dele. Aqui, disse ele, simples. Com vocês. E com este hospital que meu bisavô fundou. Aproximou-se de Natália e pela primeira vez em 17 anos, abraçou-a pelos ombros com uma timidez que contrastava com sua postura habitual. Se vocês me aceitarem, claro, acrescentou o incerto. Aceitamos, sorriu Kátia observando os dois. Não é, mamãe?
Natália não respondeu com palavras. Apenas se encostou em Stepan, permitindo-se finalmente relaxar dentro do círculo de seus braços. 17 anos de distância, ressentimentos e silêncios se dissolviam naquele abraço. Do lado de fora da janela, o dia nascia devagar. O céu de dezembro, surpreendentemente límpido, anunciava uma manhã gelada e radiante. Stepan estava em pé junto à janela de seu consultório quando viu as viaturas policiais adentrarem o pátio do hospital. 4 jipes pretos com vidros escurecidos, e uma van com a inscrição AMON se alinharam ao longo do prédio administrativo. Do primeiro carro desceu um homem alto de terno civil, o chefe da polícia regional, com quem Stepan havia se encontrado na semana anterior. Atrás dele, uma dúzia de oficiais fardados, coletes à prova de balas ajustados. A porta do consultório se abriu de repente, e Nakinti entrou, com uma expressão incomumente séria. Stepan Radionovich, está tudo pronto. Já saíram para as prisões. Quantos endereços? Perguntou Stepan, vestindo o casaco com movimentos rápidos. 7, respondeu Nakinti, ajudando-o com a manga. 3 na cidade, os outros na região. Detenção simultânea, para que ninguém tenha tempo de avisar. Stepan assentiu. Os acontecimentos das últimas semanas haviam se precipitado como uma avalanche. Depois do atropelamento de Katia, a investigação tomou um novo rumo. Nakinti não apenas memorizara a placa do carro, como conseguirá identificar o motorista, um ex-segurança de Druzhinin. Sob pressão, o homem confessara tudo e entregará os mandantes, um grupo de empresários que controlava o fornecimento de medicamentos e equipamentos para os hospitais da região. Vamos, disse Stepan, seco. Quero ver o rosto desses homens. Naquele dia, 7 pessoas foram presas, incluindo vice-governadores de saúde, 2 grandes fornecedores de equipamentos médicos e o diretor de um banco usado para lavagem de dinheiro. A rede de corrupção que operava há anos desmoronou como um castelo de cartas. Até a primavera, o caso ganhará repercussão nacional. Jornais e telejornais noticiavam como um cirurgião de Moscou desmantelara um esquema que desviava verbas destinadas à saúde pública. Aos poucos, o hospital renascia. Por determinação judicial, os bens confiscados de Druzhinin e seus cúmplices foram usados para indenizar os prejuízos, 12 milhões de rublos, aplicados em reformas e na compra de novos equipamentos. Em março chegou a nomeação oficial. Stepan Beryostov era agora o diretor permanente da Beryozovskaya Centralnaya Rayonnaya Bolnitsa. Um mês depois, a unidade ganhou o status de centro médico interdistrital, com um aumento significativo no financiamento. Então, Radionovich, valeu a pena eu ter te arrastado até aqui, disse o tio Pantileimon, orgulhoso, durante a visita para parabenizá-lo. Devolveu o nome dos Beryostov à honra. Stepan apenas sorriu. Sabia que havia recuperado algo muito maior do que prestígio profissional. Abril chegou a Beryozovsk com uma suavidade inesperada. No parque da cidade, as primeiras folhas desabrochavam nas árvores, e os canteiros se encheram de tulipas e narcisos. Katia, já quase totalmente recuperada da fratura, desfrutava das caminhadas diárias, exercitando a perna após meses de reabilitação. Em uma dessas tardes, Stepan convidou Natália e a filha para um passeio até a velha glorieta no canto mais afastado do parque, a mesma onde, 17 anos antes, ele e Natália haviam passado sua última noite juntos antes de sua partida. Olha, ainda está de pé, comentou Natália, sorrindo ao se aproximarem da estrutura coberta por trepadeiras. Só mudaram a cor da tinta, observou Stepan. E os bancos são novos, acrescentou Katia, apoiando-se na bengala elegante que Nakinti havia feito para ela. Muito mais confortáveis que os antigos. Sentaram-se contemplando o rio que serpenteava além dos jardins, cuja bengala agora repousava encostada na parede como um símbolo de superação. A mesa estava repleta de pratos que misturavam tradição e afeto. O pirogue de cogumelos que Proskovia preparava desde os tempos de guerra, o borscht espesso que Natália havia aprendido a fazer com a receita da mãe de Stepan, e a torta de maçã de Katia, sua primeira tentativa independente na cozinha, orgulhosamente apresentada apesar da crosta levemente queimada. Hoje é um dia para celebrar não só o passado, mas o futuro, disse Stepan, erguendo sua taça de cais caseiro. Seu olhar passeava entre as 3 mulheres que agora formavam o núcleo de sua vida. Proskovia com seus olhos astutos brilhando à luz da lâmpada de querosene, Natália, cuja mão repousava instintivamente sobre a barriga ainda discreta, e Katia, radiante, com os cabelos soltos caindo sobre os ombros como nos velhos tempos, antes do acidente. E que futuro! Exclamou Katia, batendo levemente na mesa com o garfo. Um irmãozinho ou irmãzinha para mim, um novo departamento no hospital,
E ela fez uma pausa dramática, trocando um olhar cúmplice com o pai. Minha aprovação no Instituto Médico de Perm. Recebi a carta hoje de manhã. Natália levou as mãos ao rosto, os olhos úmidos. Minha filha, uma médica. E ainda por cima seguindo os passos do bisavô. E do pai, interrompeu Stepan, com um sorriso que não escondia o orgulho. Embora eu ainda tenha muito a te ensinar. Amanhã mesmo, se quiser, podemos revisar os protocolos de ressuscitação cardíaca. Tem um novo manual que chegou da Moscou. Papai, por favor. Kátia revirou os olhos, mas não conseguiu esconder o sorriso. Hoje é noite de descanso. Ou você esqueceu que amanhã temos a última sessão de fisioterapia antes da alta oficial? Como se eu pudesse esquecer, murmurou Natália, lançando a Stepan um olhar que era metade brincadeira, metade advertência. Você marca tudo na agenda, inclusive os meus exames de pré-natal. Proscóvia, que até então observava a cena em silêncio, limpou a garganta com um ruído que soou como um trovão suave. E quando, afinal, essa criança vai nascer? Não posso esperar eternamente para ensinar os bisnetos a fazer bline como deve ser. Maio, respondeu Natália rindo. Bem no meio da floração das macieiras como da outra vez. Stepan sentiu algo apertar sua garganta. 17 anos antes, ele havia perdido o nascimento de Kátia por causa de uma cirurgia de emergência em que insistira em participar, sacrificando o momento mais importante da vida de Natália. Agora a história se repetia de forma diferente. Ele estaria lá, não como médico distraído, mas como pai, marido presente em cada contração, cada respiração. Dessa vez, disse ele, a voz mais grave que o habitual, não vou perder nem um segundo. Kátia observou a troca de olhares entre os pais e pela primeira vez entendeu o peso daqueles 17 anos de separação. Não como uma ferida, mas como um caminho que os havia levado até ali, àquela mesa, naquela noite. Ela estendeu a mão e segurou a de Natália, depois a de Stepan, formando uma corrente que Proscóvia completou com seu toque áspero, mas firme. A família, disse a velha senhora, erguendo sua xícara de chá. A única coisa que nem a guerra, nem o tempo, nem a estupidez masculina conseguem destruir. Todos riram, mas entre as risadas havia algo mais, a certeza de que depois de tanto tempo, eles finalmente haviam encontrado seu lugar. Não no passado cheio de arrependimentos nem no futuro, ainda incerto, mas naquele exato momento juntos, inteiros, em casa. A porta da sala se abriu com um empurrão suave, e Kátia apareceu na soleira, ainda de casaco e com a pasta escolar a tiracolo, o rosto corado pelo frio da rua. Havia algo diferente em seu passo, uma leveza que só vem quando se carrega uma notícia boa demais para ser guardada sozinha. Nu, rascas e vai, incentivou a Stepan, servindo o chá fumegante do samovar de latão, aquele mesmo que pertenceu à bisavó e que só saía da prateleira em ocasiões especiais. O aroma de maçã e especiarias encheu o ar, misturando-se ao cheiro de lenha queimada na lareira. Como foi? Otlixo, respondeu ela sem tirar os olhos da pasta. Com gestos lentos como se temesse que o papel pudesse desmanchar-se ao toque, retirou um envelope grosso, selado com o brasão do Instituto Médico Estadual. Acabei de receber hoje. Esperei por vocês para abrir juntos. As mãos de Kátia tremiam levemente ao rasgar a borda do envelope. Dentro, uma folha oficial com letras impressas em tinta azul escura. Prezada Ekaterina Stepanovna Berestova. Temos a satisfação de informar que, com base nos resultados dos exames de admissão, você foi aprovada para o curso de Medicina Geral da Faculdade de Medicina, na modalidade de Bolsa Integral. O silêncio que se seguiu durou menos de um segundo. Kátia soltou um grito agudo, uma explosão de alegria pura que fez até Proscóvia, sempre tão contida, levar as mãos ao peito. Natália lançou-se sobre a filha, apertando-a como se quisesse fundi-las em um só abraço, enquanto Stepan observava a cena com os olhos úmidos, a xícara de chá esquecida entre os dedos. Parabéns, Dorogaia, murmurou ele, quando o tumulto finalmente acalmou. Sua voz estava rouca, carregada de algo que não era só orgulho, mas alívio, como se uma promessa antiga estivesse sendo cumprida. Eu sempre soube que você conseguiria. Kátia, porém, tinha mais a dizer. Um sorriso malicioso brincava em seus lábios enquanto ela desdobrava um segundo papel, anexo à carta. E o mais importante, anunciou, saboreando o efeito de suas palavras, é que no final tem uma cláusula sobre o programa de Tselevik. Eu me candidatei à vaga direcionada para a nossa clínica e fez uma pausa dramática. Passei. Stepan franziu a testa, confuso. Isso significa, explicou ela já antecipando a pergunta, que depois de me formar, voltarei para cá. Para trabalhar no setor de cardiologia, exatamente como sempre sonhei. Um silêncio reverente tomou conta da sala.
Foi Proscóvia quem quebrou o encanto, batendo a palma da mão na mesa com um estalo seco. A dinastia continua, declarou a voz firme como pedra. Quarto Berestov na medicina. E em breve, o quinto. Todos se viraram para Natália, que até então observava a cena com um sorriso tranquilo. Ela apoiou a mão sobre a barriga, ainda discreta, mas já arredondada o suficiente para revelar seu segredo. O ultrassom confirmou, disse baixinho. É um menino. Stepan sentiu o mundo girar por um instante. Todas as palavras que queria dizer, os porquês, os quandos, os por que não me contou antes, ficaram presas na garganta. Natália riu, enxugando uma lágrima com o dorso da mão. Quis esperar pelo momento certo. E hoje, olhou ao redor para os rostos iluminados pela luz dourada das velas. Hoje é perfeito. Então brindemos, propôs Stepan, erguendo seu copo de suco de maçã caseiro. À nossa família. E ao futuro desta casa, que também é o futuro da nossa clínica. Os copos se chocaram em uníssono, e até Proscóvia, que jurava não beber nada além de chá, levou os lábios ao vidro. Kátia, eufórica, falava sem parar sobre os planos para a faculdade, enquanto Natália observava tudo com uma felicidade quieta, como quem sabe que a vida, às vezes, se encarrega de tecer finais mais doces do que poderíamos imaginar. Mais tarde, quando as mulheres se ocupavam de guardar os pratos e apagar as luzes, Stepan se afastou em direção ao antigo armário de mogno, onde, entre fotografias amareladas e diplomas emoldurados, repousava o retrato do bisavô Fyodor Rodionovich Berestov. O homem na pintura tinha o mesmo queixo quadrado e os mesmos olhos penetrantes que Stepan via no espelho todas as manhãs. Por um instante sentiu que aqueles olhos o fitavam não com severidade, mas com uma aprovação silenciosa. Spasibo, sussurrou tocando levemente a moldura. Obrigado por não me deixar perder o caminho. Foi então que compreendeu com uma clareza que doía de tão nítida, tudo aquilo que havia buscado em Moscou, os títulos, o prestígio, a admiração alheia, era apenas um eco vazio quando comparado ao que agora tinha. O verdadeiro sentido não estava em ser o melhor, mas em servir. Não em fugir, mas em permanecer. Não em construir um nome sozinho, mas em carregar adiante o legado daqueles que vieram antes. Do lado de fora, os primeiros flocos de neve começavam a cair, envolvendo Beriosos que em um manto branco. Uma nova estação chegava e com ela, uma nova página na história dos Berestov, escrita não com tinta, mas com escolhas, amor e a teimosia quietinha de quem sabe, no fundo, que pertence a algo maior que si mesmo.